como está o mercado de contratação de pessoas frente a essa complexa situação de mercado? Como que a inovação pode ajudar a trazer velocidade na contratação de pessoas e eficiência para as empresas? Eu sou Fábio Panto e você está no New Horizons, uma série de entrevistas que nós começamos no mês de junho, sempre às segundas e quartas, das 18h30 às 19 horas. Nós procuramos trazer pessoas de diferentes perfis, sejam eles profissionais liberais, executivos, médicos, enfim, são pessoas com sempre que trazem aqui sempre a perspectivas diferentes, sempre sobre o mesmo tema, que é inovação. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito interessante, que é uma executiva, né, que vai participar aqui com a gente, que é a Regina Botter, já entrou aqui. Deixa eu colocá-la aqui na nossa transmissão. Vamos ver. Oi, Regina! Tudo bem, Fábio? Tudo bem, e você? Que legal! Tudo jóia também. Muito bom, muito bom. Que prazer tê-la aqui no New Horizons. Eu quero agradecer não apenas a sua gentileza, mas a gentileza também da Cato, que permitiu essa nossa conversa aqui no New Horizons, falando sobre um assunto que é de extrema importância para todos, né, que é empregos, né, na perspectiva de vocês sobre o mercado e sobre inovação. Então, a Regina, quem que é a Regina? Ela é diretora de operações da Cato, graduada pela Universidade de São Paulo, pós-graduada em marketing pela ESPM e Master of Business and Management pela Universidade de Stanford. Ela atua há mais de 20 anos, focada em gestão de produtos e projetos, implementações, inovação e novas tecnologias. Na Cato, a Regina é responsável pela direção de operações B2B, B2C, e está à frente das áreas de negócios para ambos os públicos. Muito bem, Regina, que legal. Você sabe que aqui a gente tem esse compromisso de fazer essa live das 18h30 às 19 horas. Então, isso significa que a gente já vai direto ao ponto. Então, ótimo. Muito bem-vinda, Regina. Legal você estar aqui. Obrigada. Obrigada pela oportunidade, Fábio. Um prazer estar aqui. Que legal, que bom te ver. Regina, então fala um pouco para a gente, né? Primeiro, assim, já te apresentei, fala assim, rapidamente um pouco da Cato, porque as pessoas que conhecem, tal, vê alguma coisa na TV e tal, mas dá assim, uma geral para a gente, o que a Cato faz? Bom, a Cato, hoje nós já temos mais de 20 anos operando no segmento online. Nós somos uma plataforma de empregos e o nosso propósito é mudar a vida das pessoas através do trabalho. Ou seja, tanto ajudando pessoas que buscam seu próximo emprego, como empresas que buscam candidatos para suas vagas e para suas oportunidades. Então, hoje nós temos mais de 10 milhões de currículos na nossa plataforma, nós temos milhares e milhares de empresas, clientes buscando candidatos, muitas vagas, enfim, abertas diariamente. Então, nós somos pertencentes ao Grupo SIC, que é um grupo australiano, hoje o líder mundial no segmento de recrutamento online, e nós somos o braço do Brasil pertencente ao Grupo SIC. Então, temos muito orgulho de estarmos aí já há 20 anos nesse segmento, uma marca bastante conhecida, apoiando as pessoas na busca do seu próximo emprego. Que legal, é uma causa super nobre, né? Ainda mais numa situação a qual a gente vive hoje, né? Uma situação bem complexa. Exatamente. E só avisar as pessoas que essa nossa transmissão, essa live aqui, ela fica no Instagram da Horizon Consulting, no Stories, 24 horas, e depois, na sequência, você pode ver, quem não teve oportunidade de assistir ou quiser rever a entrevista, fica no nosso site, no www.horizonconsulting.com.br. Você vê lá New Horizons, desce e você verá todas as entrevistas já realizadas e a programação das próximas. Muito bem. Regina, então conta um pouco para a gente. Imagino que esse mercado tenha mudado um pouco ao longo do tempo, né? Como é que está o mercado hoje, de forma geral? Bom, o mercado desde o início da pandemia, este segmento ele é acompanhado oficialmente pelos dados do CAGED e nós somos um reflexo natural ali dos Sim. movimentos divulgados pelo CAGED. Então, o que nós fomos percebendo foi uma queda no volume de contratações e um aumento no volume de desligamentos nos primeiros meses.
Mas já temos aí um sinal positivo em que no mês de julho a quantidade de contratações e demissões já se aproximou muito. Então foi um mês que, comparado com os anteriores, foi a menor índice de crescimento do desemprego. Ou seja, o cenário melhorando na parte de contratações e melhorando também na redução das demissões, né? Então, sinalizando uma melhora nesse horizonte. Mas o fato foi que tivemos realmente, o Brasil como um todo, perda de muitas vagas de emprego e observando aí as pessoas, inclusive, no que se chama do desalento, né? Onde a pessoa, inclusive, desiste de procurar emprego nesse momento tão crítica foi se tornando a situação. Por outro lado, alguns segmentos, inclusive, se aqueceram nesse período da pandemia. É verdade. E nesses casos, assim, para algumas profissões, para alguns segmentos, foi um período, inclusive, de aquecimento. Então, a gente pode considerar, assim, que, pelo menos pelos números, né, que parece que se trata de uma boa notícia, que o pior, se não passou totalmente, está passando, né? A gente começa a ver sinais positivos aí de contratação. Isso é um bom sinal para o país, né? Sim, é um bom sinal para o país e nós vemos isso refletido tanto pelos números oficiais como pelos nossos também, onde a publicação de vagas, nós temos essa funcionalidade gratuita, a publicação de vagas para as empresas, crescendo. Ela ainda é menor do que era no pré-pandemia, mas já recuperamos uma boa parcela do que tínhamos reduzido. Então, já sentimos aí um aumento natural na publicação de vagas de trabalho. Legal. Hoje, a Cato é uma empresa onde a tecnologia ela é um dos principais pilares para a atuação, não é? Sim. E essa tecnologia ela só se suporta, evidentemente, com investimentos e tal, e com inovação, né? Como é que a Cato, vocês veem a inovação para o mercado de vocês? Qual que é o papel da inovação? A inovação ela está no nosso DNA. Como empresa de tecnologia que somos, atuamos no segmento de recrutamento, mas somos uma empresa de tecnologia. Então, todo o nosso negócio ele é fundamentado em tecnologia. E a cada dia os desafios dos diversos segmentos mudam. Então, a inovação é algo fundamental para nós. Então, estamos constantemente buscando novas soluções, entendendo qual o perfil desse novo candidato, a necessidade desse novo candidato, como está o movimento de contratação nas empresas, quais são as novas dores, as expectativas de melhorias das empresas, seja de melhoria de processo, seja de redução de custo nos processos seletivos, seja de agilidade nos processos seletivos. Então, a inovação ela permeia todo o nosso dia. Assim como toda a inteligência de dados, inteligência artificial, porque qual que é o nosso objetivo? É, através do uso das ciências de dados e da inteligência artificial, facilitar o que nós chamamos de match, que é o candidato encontrando a sua melhor vaga e a empresa encontrando o melhor candidato. E nós ali recomendando, diante do perfil do candidato, da sua experiência, do seu CV, as vagas mais aderentes ao seu perfil e vice-versa. Os candidatos que teriam o perfil mais aderente às vagas que estão sendo procuradas pelas empresas. Então, ou seja, esse ambiente é bastante inovador e tecnológico. Sim. Quer dizer, vocês conseguem, por meio da tecnologia e da inovação, sei lá, um dos benefícios para quem está procurando emprego é a velocidade de recolocação e para as empresas, imagino eu, que seja eficiência no processo de contratação, tá certo? Porque quando a empresa procura alguém também, ela tem todo o interesse que ela consiga recrutar o mais rápido possível, né? Para diminuir a curva, né, de contratação, de conhecimento, enfim. Agora, eu imagino que grande parte da inovação de vocês esteja fundamentada também para lidar com um número muito grande de dados, né? Porque vocês têm hoje, né? Toda a tecnologia, ela consegue muita informação, mas o desafio está em lidar com tudo isso. Né? Como é que vocês lidam com essa... Porque o volume de informação que vocês trabalham deve ser uma montanha, né? Muito como eu te disse, hoje nós temos na nossa base mais de 10 milhões de
currículos. E esses currículos, eles são atualizados, entram pessoas desistem, enfim, o tempo todo. Então, nós trabalhamos realmente com uma estrutura de cientistas de dados, de inteligência artificial, nós temos um time global e que tem um braço alocado aqui no Brasil, porque também lidar com o dado requer também conhecer a aplicação dessa informação, né? Então, o dado pode ser semelhante entre países, mas a realidade local tem que prevalecer. Então, as práticas das empresas aqui, o perfil dos candidatos aqui, nós temos hoje um perfil de candidatos no Brasil que percebemos uma certa dificuldade, muitas vezes, da pessoa em fazer um bom currículo, em realmente se dedicar e investir o tempo necessário. Então, a inteligência de dados, ela tem também que extrair o melhor da informação que a pessoa se dispôs a colocar ali. Então, realmente, e constantemente buscar o que faz a diferença nesse próximo momento. Qual o dado mais relevante, o que aproxima mais um determinado candidato daquela vaga, entender o que aquela vaga requer. Ela requer uma proximidade geográfica. Então, isso passa a ser um dado muito mais relevante no processo de seleção de um determinado candidato. Ou um conhecimento anterior, domínio de um determinado idioma, enfim. Existem alguns requisitos que vão auxiliar o melhor uso dos dados que nós temos disponíveis para fazer a melhor recomendação para cada uma das partes. Sim. Eu imagino que ao longo desse tempo todo, né, vocês estão há 20 anos no mercado, tenham surgido algumas mudanças. Na verdade, um aprimoramento, né, seja por parte da empresa, né, que necessita de perfis diferentes, seja por parte, né, das pessoas que estão procurando emprego. Quais foram as principais mudanças que você nota assim, em relação às empresas e em relação aos candidatos? Há uma mudança geracional? Ou seja, as gerações que estão aí agora entrando no mercado de trabalho, falando assim, sei lá, 18 anos para cima agora, que estão chegando agora, elas têm um perfil diferente, elas têm uma postura diferente em relação ao mercado de trabalho. Como é que Sem está dúvida. toda essa evolução? Sem dúvida, né? O candidato, quanto mais jovem e quanto mais das gerações recentes é esse candidato, ele já chega com uma expectativa mais digital, uma expectativa mobile, ele já espera que a experiência dele possa ser por qualquer canal e muito mais fácil de lidar com esses processos digitais, que agora na pandemia se tornaram praticamente o único canal de recrutamento, com o isolamento, com a quarentena. Então, existem aí gerações que sofreram bem mais para participar não só de processo seletivo, mas para dar continuidade no seu dia a dia de trabalho, no modelo totalmente remoto, enfim, tendo que se familiarizar mais com ferramentas digitais. No lado das empresas também. Então, o que nós percebemos é que cada vez mais elas foram ficando mais adeptas à tecnologia, entendendo que a tecnologia não é, primeiro, algo extremamente caro, porque muitas partem dessa premissa que automatizar o processo de recrutamento é caro e não é, assim como algo muito complexo, o que também não é. Né? Então, elas foram se familiarizando. E o que nós tivemos de exemplo agora também no período da pandemia foi alguns segmentos tiveram que migrar drasticamente e rapidamente para as plataformas digitais de recrutamento. Foi o que aconteceu com a área de saúde, que precisou contratar muito rapidamente. A área de supermercados, logística, canais de distribuição, todos esses segmentos eles precisavam contratar às vezes, milhares de pessoas em uma semana, como aconteceu com algumas grandes redes de supermercado. Principalmente no início, que teve aquela corrida, né, pelo abastecimento. Você só consegue essa abrangência, essa velocidade com plataformas digitais. E naquele momento em que as pessoas, inclusive, não estavam, assim, podendo se deslocar ou podendo fazer as entrevistas presenciais. Né? Então, não só isso já era um movimento que já vinha acontecendo gradativamente, mas neste momento dos últimos meses com a pandemia
foi uma virada de chave muito grande, principalmente para alguns segmentos. Uhum. E é que interessante que você comenta, né, da diferença intergeracional. Aquilo que uma determinada geração mais antiga poderia ver como um diferencial da plataforma, olha, agora você pode acessar por esse canal também. Não sei o quê. As novas gerações chegam, já isso para eles assim é óbvio, né? Tem que ter, Exatamente. Tem né? que ter, tem que ser amigável, tem que ser autoexplicativo, tenho que conseguir resolver minhas questões sozinhos. Então, É, isso para empresas que estão operando há mais tempo, como é o nosso caso, é o desafio diário da inovação que a gente falou sim. agora há pouco. Uhum. Como a gente consegue entregar uma experiência atual, seja para alguém que já chega com uma alta expectativa Sim. de digitalização, seja para quem está fazendo essa experiência pela primeira vez, tendo Uhum. que Uhum. passar por um processo de entrevista onde você é solicitado de gravar um vídeo falando de você e Isso. enviar para É. uma primeira etapa de um processo seletivo. E aí as pessoas. Pois é, então, aí você vê, né, outro aspecto, porque muito embora você coloque lá a inovação, a tecnologia à disposição, não significa que as pessoas estejam preparadas, porque se você pega um jovem de 18 anos, fala, ó, grava um vídeo e manda aí para a empresa nesse link aqui. Para eles, é mais um dia normal, tá certo? Sim. Para uma pessoa de mais idade, você ó, grava um vídeo, o cara não tem nem intimidade com a Como eu gravação, faço, né? nunca fez uma, não é? Exatamente. E vocês ajudam também esses candidatos a, por exemplo, nesse caso específico aqui, a, olha, é assim que você grava, pega um fundo assim, vocês também ajudam nesse passo a passo? A gente tem essa parte da vídeo, é algo super novo. A gente lançou uma solução que a gente fez um piloto agora, mas é um É. piloto grande, já são milhares de empresas testando. Ah, Agora, durante a pandemia, estamos aprendendo muito com isso, ou seja, diferentes perfis, diferentes jornadas. uhum. Tanto para o recrutador se familiarizar com como ele pede que o candidato grave esse vídeo, quanto com o próprio candidato de ficar à vontade de gravar esse vídeo. Mas no final a experiência, o feedback tem sido super positivo, de que É. as pessoas entendem que agiliza muito o processo seletivo. Sim, sim, é verdade. E aí você vê, né, um banco de dados de 10 milhões de currículos, vocês passarão a ter um banco de dados de 10 milhões de currículos e 10 milhões de vídeos. Então você imagina o investimento em infraestrutura para manter Infraestrutura. É uma tudo isso, infraestrutura não pesada é? mesmo, sim, É. e requer realmente muito investimento e muita disciplina na Uhum, gestão de toda essa base, né, de todas essas informações. uhum, uhum. E você imagino eu que as pessoas, né? Antigamente as pessoas iam procurar emprego, comprava o jornal de domingo, né? Aqueles cadernos de emprego, e aí você vê como o negócio foi pulverizado pela tecnologia, né? Hoje eu nem sei direito como que se procura um emprego fora de um canal de uma mídia digital, né? E isso foi muito rápido, né, Regina? Isso aí aconteceu o quê? Em, sei lá, 5 anos o negócio mudou totalmente. Eu te diria que essa transição já começou há algum tempo, né? Ela já vem assim, os verticais que trabalhavam nos classificados impressos, né? Automóveis, empregos e imóveis, eles foram migrando para as Sim, plataformas digitais nos últimos 20 anos ou mais, né? Agora, você tinha algumas poucas opções que é. fizeram essa migração. O que tem acontecido com a maior flexibilização da tecnologia, tecnologias mais leves, de menor custo, você começa a ter mais players no mercado e você começa a ter mais partes dessa cadeia dos Hum, diferentes processos também nas plataformas digitais. Então, seja para conseguir um emprego, então para você procurar um emprego, para você se candidatar àquela vaga, para você enviar sua documentação, para sim. você para a empresa fazer o processo de admissão. Hoje, você consegue fazer 100% digital. Ah, Se a olha só. empresa não quiser, ela não precisa mais que você entre, né? Lá na Cato, até um fato interessante. A nossa diretora, minha parte, diretora de RH, Uhum. começou na Cato em março, no meio da pandemia. Ou seja, ela não conhece fisicamente nosso escritório, Ela nunca ela não, foi.
Nunca foi, não conhece nenhum de nós presencialmente. Conhece, nós diretores sim, porque nós fizemos uma conversa prévia, mas a partir do momento que ela entrou, a equipe dela, ela só conhece virtualmente, todo o onboarding dela foi digital. Então é um case muito interessante, porque é a nossa diretora de gente e gestão, que já nasceu dentro da empresa numa visão totalmente de trabalho remoto, de processo digital. Então, isso aí foi acelerado. É algo que provavelmente aconteceria nos próximos 5 anos, de repente, Exatamente. por necessidade, né, a gente teve que se adaptar e legal que a Cato conseguiu, né, fazer essa adaptação tão rápida, né, e a gente também, a gente que eu falo, todas as pessoas, né, nós tivemos que Sim. fazer uma adaptação muito grande, de repente se ver trancados em casa, trabalhando de forma digital e lidando com isso tudo. Agora, assim, nem todos têm essa condição, nem todos têm essa possibilidade, e em algumas situações essa questão é uma questão complexa, né? Você Sim. tem pessoas que, sei lá, moram com muitas pessoas dentro de casa, o sinal de internet não é tão bom, as pessoas não têm, nem todo mundo tem um local em casa, um escritório em casa para ficar concentrado. Sim. É uma situação complexa, né? Vocês estão vendo alguma questão, alguma inovação nesse aspecto? Como ajudar as pessoas que não têm tanta condição de ficar trabalhando em casa? Olha, nós tivemos que passar por isso, né? E aí mostra até a importância das empresas e dos indivíduos de modo geral se conectarem com as tendências e estarem abertos a elas, né? Sim. Nós já vínhamos num trabalho de expandir o trabalho remoto nas diversas áreas da Cato para 3 vezes por semana, antes da pandemia, e já tínhamos um piloto para o nosso call center Ah, de 4 estações de trabalho home-based, ou seja, onde ah, nós implantamos toda a condição de trabalho na casa da pessoa para o ah. nosso call center. Rodamos 15 dias de piloto e veio a pandemia. Uma semana depois, nós estávamos com 100% da nossa operação de 500 pessoas do call center home-based. Ou seja, empacotamos os computadores, mandamos de transporte, fosse táxi, Uber, enfim, para casa das pessoas. As que tinham internet ótima, as que não tinham, nós provemos a internet. E estamos sim administrando essas questões que você falou, nem, não é 100% que vai ter um Claro. espaço adequado, e nós tentamos lidar com a flexibilidade da melhor forma possível. Então, se a pessoa tem muita gente em casa e a gente consegue flexibilizar o horário de trabalho, a gente Aham. flexibiliza, a gente permitiu que as pessoas retirassem todos os itens de ergonomia no escritório que elas precisassem, cadeira, apoio de pés, mousepad, enfim, além dos próprios computadores. Então, nós fomos tentando acomodar a melhor situação. Mas você está correto, assim, tem desafios. Agora, já existem ferramentas que permitem você operar com uma operação de call center 100% home-based, Sim. com mais ferramentas de monitoramento do que você teria numa operação in-house Aham. presencial, Aham. com mais produtividade, ou seja, no primeiro mês a gente sim teve algum impacto de produtividade, até estabilizar a infraestrutura, treinar todo mundo, as pessoas se organizarem, mas hoje nós já operamos no mesmo padrão de produtividade que estávamos antes da pandemia. Uhum. Uhum. Então, realmente já existem soluções, já existem ferramentas que viabilizem muito de uma experiência presencial para que ela ocorra de forma remota. Eu imagino que você, como responsável por operações, você teve aqui alguns meses divertidíssimos, não? Bastante, bastante emoção. É. Agora, como vocês são uma empresa que atua em outros países e tal, e claro que a pandemia pegou os países de forma diferente, que tipo de inovação que acontece nos outros países, que traz uma diferença de perfil, né, dos candidatos, seja no Brasil, na Austrália? Quais são as diferenças de mercado que existem, se é que tem alguma? Olha, na verdade, existem sim, né? Obviamente, em cada mercado, o que molda muito muitas vezes até a agilidade e o nível de inovação é a competitividade daquele mercado.
Então, em alguns mercados você tem muitos players e isso meio que naturalmente força a todos que se conectem e que inovem mais. Em outros mercados, muitas vezes você tem menos competidores, o que acaba facilitando, enfim, que tenha um domínio quase do mercado, uma presença muito grande ali. Então, e muitas vezes em alguns lugares, né, a atuação ela é muito mais forte com as empresas no universo B2B, em outros no B2C. No nosso caso aqui no Brasil, nós somos fortes nas duas pontas, na ponta do candidato e na ponta das empresas. Então, cada país tem a sua inovação baseada muito na sua principal veia de negócios e muito no seu ambiente competitivo. Mas o que nós observamos, né, e aí é fácil acompanhar na imprensa, na mídia e tal, é que a disciplina em vários desses países onde o nosso acionista está, foram países mais disciplinados no processo de quarentena, pandemia. A quantidade de mortes não se compara. Então, tem alguns países que abriram, como foi o caso da Austrália, e fecharam novamente. Nova Zelândia também abriu, fechou. Então, eles estão bastante conservadores na expectativa, entendendo que a retomada ela vai realmente ser gradual, mas o que nós vemos é que em praticamente todos os países já existem sinais de retomada, de recuperação. Nenhum dos países voltou para o patamar pré-pandemia, mas todos já passaram do vale, já estão em ascendência, caminhando aí para uma recuperação. Em termos de tendências para esse mercado, eu posso falar de tendências para o candidato, para as empresas. Quais são as principais que vocês notam? Você falou, o mercado está caminhando para, por exemplo, todo mundo trabalho remoto, ou não, ou outra coisa. O que vocês estão enxergando aí para o futuro? Bom, o que nós percebemos, e aí já é um assunto que tem sido bastante falado, realmente o tema do trabalho remoto ele veio para ficar. Talvez o que nós temos visto de pesquisa, seja pesquisa interna nossa, pesquisa que nós fizemos com empresas, com recrutadores, existe uma tendência a seguir adotando o trabalho remoto. Claro que não na totalidade, né, um trabalho 100% remoto, mas uma maior dose do trabalho remoto. Muitas empresas que nunca tinham experimentaram e perceberam nas suas pessoas uma receptividade muito grande, passado o ajuste inicial, né, das pessoas entenderem que trabalho remoto também requer disciplina, horário de trabalho, rotina, planejamento. Mas, de um modo geral, as pesquisas todas mostram uma ótima aceitação, as pessoas sentem que elas ganharam tempo do seu dia, mas também existe uma vontade das pessoas de ter uma possibilidade de contato pessoal. Então, o que nós acreditamos é realmente num aumento e que o trabalho remoto fique, mas com uma tendência, sim, das empresas manterem seus escritórios e terem oportunidades do contato presencial entre as pessoas, para que elas mantenham seus aspectos de cultura, enfim. Então, trabalho em equipe, muito disso existe a preocupação das pessoas. Então, acho que o trabalho remoto ele veio para ficar. Quando a gente fala nesse processo de processos seletivos e de recrutamento, o processo digital também só avança, ou seja, como eu disse, mais e mais segmentos vão experimentando e vão percebendo que tem uma redução de custo, de prazo, de maior assertividade na busca e na localização do candidato. Essas novas tecnologias de vídeo entrevista, entrevista online, todas elas agilizam o processo. Mas, por outro lado, também requer ali dos candidatos uma disciplina também, né? Porque quando você inicia uma contratação num processo digital, a expectativa de tempo de resposta do recrutador é muito maior, ele quer mais rapidez. Então, o candidato também, que está buscando a sua vaga, ele precisa entender que naquele momento o trabalho dele é procurar emprego. Então, diariamente acessar as plataformas, buscar as vagas, investir um tempo no seu currículo. O currículo é o legado do profissional.
Sim. Então, ele não será sequer considerado se ele não colocar suas informações mais relevantes no currículo. E Uhum, o tempo de resposta. Então, uhum, ficar antenado. Então, se a empresa aciona por WhatsApp, responda. Se a empresa aciona por e-mail, responda. Se a uhum. empresa pede um vídeo gravado, grave seu vídeo. Ou seja, e isso faz com que o profissional também tenha que ter uma auto-organização e Sim, uma sim. disciplina, seja para buscar o emprego, seja para trabalhar remotamente, onde ele tem que se auto-organizar no seu dia a dia. Agora, eu imagino que toda essa robusta plataforma que vocês têm, né? 10 milhões de coisas é muita coisa. Vocês conseguem fazer cruzamentos de tudo quanto é jeito, com essa inteligência computacional. E eu imagino que isso daqui vocês podem, certamente vocês devem fazer isso já, colocar à disposição das empresas que não têm essa, nem faz sentido investir nisso, né? Sim, Vocês podem ajudar não só na contratação, como vocês também ajudam a modelos de gestão, a mostrar o que está acontecendo para as empresas, via dados, né? Fatos e dados. Isso deve ajudar muito as empresas que jamais pensaram e nem tentariam fazer isso por questão de investimentos, não? nós trabalhamos muito fortemente com pesquisas, onde nós Isso. acessamos toda essa nossa base e fazemos várias perguntas, tanto para colher insights na visão do candidato, Aham. quanto para que os candidatos conheçam melhor os recrutadores. E nós Hum, trabalhamos muito disponibilizando essa informação para o mercado. Nós somos muito solicitados também pelos organismos de mídia, imprensa, enfim, uhum, como um termômetro importante do mercado de vagas e contratação no Brasil. Então, sim, esses dados, claro, nós temos muito cuidado de não fazer nenhum uso que não seja o uso claro, ao claro, qual se presta aquela informação, claro. mas como temos as duas pontas muito bem desenvolvidas e muitos relacionamentos, nós acessamos muito essas duas pontas para que elas nos mantenham atualizados de tendências, de quais são suas dores, suas expectativas, para que a Uhum, gente também possa melhorar a experiência que nós entregamos para esses profissionais, enfim. uhum. Então, sem dúvida nenhuma, existe aí como nós falamos no começo da conversa, né, a tecnologia permeando muito essa relação. Uhum. É, o que eu sempre falo, né? Tecnologia ou a inovação, ela tem que estar a serviço de algo, porque ela em si, Exatamente. sozinha, não faz sentido. Vamos pôr tecnologia aqui, para quê? O que que você quer? Ela tem que entregar algo, algum benefício, né? Porque se é uma tecnologia pela tecnologia, ela não funciona, né? E é Exatamente. legal ver vocês, né, que colocam a tecnologia, colocam a inovação para ajudar, né, as pessoas, empresas e também o país num tema muito crítico e ajudando de uma forma muito legal, que é via tecnologia. E é evidente que a gente fala aqui, né, pessoas jovens que entram, não é só jovem, né? Cada vez mais Não, tem pessoas, né, de mais idades hipertecnológicas, não é? sim, verdade. E temos assim também, né, o foco em apoiar a inclusão. Então, assim, os, Sim. os profissionais com deficiência, eles podem usar a Ah, plataforma gratuitamente. uhum. Eles nunca Ó, que legal. pagam, ou seja, é algo onde nós também entregamos um pouquinho da nossa plataforma em prol da sociedade também e para que a gente promova um pouco mais de inclusão. Que legal, que legal. O site é www.cato.com.br, é isso? .com.br, exatamente. Tá, Cato, CATHO.com. catho.com.br. Muito bem, muito legal. Regina, a gente sabe, né, que tem se combinado aqui terminar às 7, então nós já chegamos no nosso horário. É uma pena, porque meia hora passa muito rápido e eu sei Passa que rápido. tanta informação, tanto conhecimento, tanta coisa. Vocês fazem um trabalho muito legal, de novo, a causa que vocês atuam é super nobre. Vocês colocam a tecnologia a serviço de algo, de novo, que eu sempre repito, emprego para mim está, né, assim, tem a saúde em primeiro lugar, depois, sem dúvida nenhuma, é o emprego. Então é muito legal, né, você estar associada uma empresa, né, que tem um propósito desse, que é, puxa, levar oportunidade para as pessoas, facilitar o trabalho das empresas. Então é muito legal, viu? E certamente eu vou te convidar, vou ter a ousadia de te convidar mais vezes, porque Será um realmente prazer.
esse daqui é um bom exemplo do que o ser humano pode fazer com tecnologia, né? Então, quero te Será um agradecer prazer. muito, Regina, por estar aqui, agradecer você, agradecer a Cato mais uma vez. É muito legal tê-los aqui, viu? Obrigada, Fábio. Adorei a oportunidade. Conte comigo. O Muito bem. assunto é interessante e nós É, trabalhamos com muita paixão, porque o sim, imagina. propósito fala muito forte para toda a equipe da Cato. Claro, claro. E, aliás, mandar um abraço, os parabéns para toda a equipe da Cato, que, olha, é muito legal, né? Você fazer algo que você fala assim, puxa, estou fazendo bem, né, para as pessoas. Muito legal. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Então, olha, Obrigada. toda segunda e quarta nós estamos aqui, das 18h30 às 19 horas. Na próxima quarta-feira, no dia 19, nós vamos trazer aqui um neurocientista para falar também sobre inovação, nos aspectos cognitivos, tá bom? Muito Regina, bom. muito obrigado. Fique com Deus. Obrigada. Sucesso para vocês aí, viu? Vocês também. Obrigada. Um Tchau, tchau. abraço. Tchau, gente. Outro, Obrigado. tchau.